Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como vocês viram conversando aí com o Miguel, a gente vai fazer um programa hoje cravadinho aqui, para eu não perder a minha estreia. Olha, vou fazer uma propaganda gratuita aqui, porque vocês sabem que a gente tem uma grande empatia com o cinema negro, né? Vocês já viram, o Jefferson D já veio aqui algumas vezes. Agora a gente tem Lázaro Ramos estreando aí um filme que parece ser muito impactante, chama Medida Provisória. Hoje a estreia nacional é muito importante que a gente ocupe os cinemas, porque esses tipos de filme costumam não durar muito tempo em cartaz, né? E filmes que trazem aí uma pauta que nos interessa, é bom a gente prestigiar. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar meus convidados. Marcos Coimbra, cadê tu? Ei, querido, tudo bem? Muito tempo que a gente não se vê, você andou faltando. Faltei, faltei na última. A gente estava num processo de encontro nacional de formação, né, do Coletivo Nacional de Formação da CUT, e depois teve uma oficina pedagógica, porque uma das estratégias da formação é a formação de formadores, e a formação de base nesse ano tão importante. E aí, depois disso, a gente ainda teve mais uma semana no preparo dessas oficinas com os educadores. E ontem, e antes de ontem, eu estava em outra oficina aí para a formação das mulheres. Então, assim, eu estou trabalhando enlouquecidamente. É um ano muito decisivo para nós, né, Coimbra? Então, toda mobilização e formação é muito importante, além da comunicação. Deixa eu chamar a Miro. Cadê Miro? Estou aqui. Tudo bem? Tudo bem, Fro? Marcos, tudo bem? Diz que aí a troca de vocês em março na análise foi genial. Eu vi vocês comentando, um monte de gente pedindo o programa. Legal. A gente está fazendo uma coisa muito interessante, Marcos, que é essa coisa mensal, né, de tentar sair dessa coisa, essa é uma pesquisa, como se fosse o fim do mundo, né? Ou se o Lula já ganhou, então, ai meu Deus, o Bolsonaro vai chegar. Eu gosto desse programa que a gente põe os pingos nos is, então é bem importante. Muito obrigada por você topar fazer isso todo mês aqui conosco, porque isso tem ajudado também a galera a ir revendo. Opa, peraí, tá na média, não tem mudança, ou tem, né? O que está acontecendo? Então, isso é importante. Letícia Salorenzo, quase o encontro do Blog Prog aqui. Tudo bom? Boa noite a todos. Bem. E aí, queridona, tudo bem? Saudade de tu? Tudo bem, graças a Deus. Pois é. Finalmente acabou o tratamento dentário, agora eu posso falar com vocês. Letícia também está na batalha sindical, está trabalhando no Simpro DF. Muito bem, o Sindicato Combativo dos Professores de Brasília. Gente, hoje o Teseu não vai estar conosco, ou vai entrar talvez mais tarde, mas ele está no Congresso dos Petroleiros da FUP. Então, ele é o coordenador geral do sindicato, ele não pode faltar no Congresso. Coimbra, bora começar a nossa conversa, que eu sei que a gente já começou atrasadinho e você hoje está com um relógio aí. Antes de tudo, deixa eu falar, galera, eu não tive tempo na correria da vida de divulgar o programa nas redes. Por favor, peguem o link, manda aí para o amigo, para o pai, para a mãe, divulga. E vocês sabem, a gente precisa insistir nisso. Hoje eu recebi uma carta muito, muito triste do Palhares, que o Carta Maior fechou. Então, assim, é muito triste a gente ver uma mídia, né, séria como a Carta Maior, como foi o Conversa Fiada, como foi o Nocaute, fechar. Vocês não vão querer que isso aconteça com a Fórum. Então, portanto, favor, tornar-se membro, apoiar, mandar superchat, mandar pix. Por quê? Porque a galera precisa sobreviver. Sem isso, a gente não tem como fazer comunicação. Então, a gente conta com vocês. Coimbra, você quer começar já com análise? Eu acho bom, né?
porque eu tenho visto o povo muito, muito, muito enlouquecido com a Poder Data. Meu Deus, 40, 35. Para a gente, mesmo olhando como foi feita a Poder Data, para a gente, acho que não muita surpresa. Tem duas coisas que eu acho que a gente tem que considerar aqui, talvez as pesquisas já estejam pegando. A primeira saída do Moro, né, que a gente sempre disse que era um voo de galinha, né, que aquilo não ia nunca acontecer, e que saindo o Moro, muito possivelmente a identidade desses eleitores moristas, né, estão muito mais próximas, obviamente, do Bolsonaro ou de qualquer outro que não Lula. Mas há também a caneta na mão do Bolsonaro, né? Essa dinheirama. Tudo bem que ele também gasta dinheiro para prótese peniana, boneca inflável, né? Gel lubrificante dos militares, a coisa, Viagra. Gente, mas quanto militar broxa, não? Pelo amor de Deus, que horror. Eu estou aguardando agora as bonecas infláveis, é o que está faltando para o combo completo. Vai aparecer. Vai aparecer, porque, gente, gel lubrificante, Viagra, prótese, é demais, é um negócio que você fala assim, meu Deus, é muito broxa, talvez por causa disso, tanto autoritarismo. Mas, enfim, além de gastar muita grana, né, com esses militares que vivem atacando o povo brasileiro, debochando do povo brasileiro, violentando o povo brasileiro, desde pelo menos Canudos, né? Ele tem gasto também muita grana aí com Auxílio Brasil, com estudantes, diz que fez aumento do piso salarial dos professores, enfim, e toda a campanha forte nas redes que o Bolsonaro tem. Então, eu queria que a gente começasse, Coimbra, já, né, nesse grau aí, e falasse um pouquinho também do Poder Data, tá? Bom, Fro, nós fomos combinados que eu ia pedir ao Guilherme para ir progressivamente passando as telas de um conjunto simples, pronto, já está aí. E eu queria começar logo e começar sempre insistindo em duas lembranças. Primeiro, margem de erro. Segundo, intervalo de confiança. Não é para falar que tem, que pesquisa tem, e depois raciocinar como se não existisse. E ficar discutindo um ponto para cá, 2 pontos para lá, subiu entre empresários do Sul. Uma pesquisa nacional de 2.000 casos, empresários do Sul devem ser 20 na amostra. A margem de erro num segmento como esse é completamente despropositada. Então, margem de erro é uma coisa para o conjunto de uma amostra e uma coisa completamente diferente para os segmentos que fazem parte dessa amostra. Então, comparações entre segmentos, a margem de erro duplica, triplica, quintuplica, de acordo com o tamanho daquele subuniverso ao qual você está se referindo. Por exemplo, jovens no Nordeste. Muita gente, mas na amostra serão 150 a margem de erro para você falar de um segmento como esse, importante, é muito grande. Então, primeira coisa, margem de erro. Segunda coisa, intervalo de confiança. Por mais bem feitas que as pesquisas sejam, por mais cuidado que o pesquisador tem, é inevitável que, numa certa proporção de vezes, uma determinada pesquisa saia do padrão das outras. Então, muitas vezes a gente vê uma pesquisa e diz assim, isso aqui meteram a mão. Não necessariamente. Não estou dizendo que não possa haver algum tipo de, vamos dizer assim, deturpação voluntária de uma pesquisa, mas a outra coisa é que você tem que sempre considerar, você tem que admitir que é perfeitamente possível que uma pesquisa seja, com toda correção, apesar disso, fique fora do que as outras estão apontando.
Isto posto, vamos olhar o que diz o conjunto das pesquisas desde maio do ano passado, quando Lula voltou ao jogo, e claro que mudou completamente o panorama da eleição. A mesma coisa que você está com, sei lá, jogando com times, o campeonato está sendo disputado por timeco de várzea, e de repente entra o Corinthians, o Palmeiras, entra o Flamengo, entra o Atlético Mineiro, e muda completamente o jogo, porque é óbvio que estiver disputando lá Araçatuba contra Uberlândia, respeito aos dois times, é completamente diferente se você tem um jogo no qual, por exemplo, está o Palmeiras. Então, de maio do ano passado para cá, a eleição brasileira passou a ter um grande jogador, um grande time em campo, que se chama PT, com o seu melhor candidato. Então, menosprezando ninguém, porque é óbvio que não existe hoje no Brasil um candidato como Lula. O segundo colocado é essa tristeza de Bolsonaro. O que a média diz? Eu acho que é sempre, assim, vamos dizer assim, pedagógico, você ir no primeiro ponto da série, primeiro ponto do gráfico, e comparar o mais antigo e comparar com o mais recente. Sabe o que te mostra? Que, na média das pesquisas, todas as pesquisas presenciais feitas em cada um dos meses, de maio de 2021 para cá, nessa média, Lula tinha 44% e agora tem 44%. É simples aritmética. Soma todas as intenções de voto de Lula nas pesquisas de cada mês, divide pelo número de casos e você tem um resultado, que é a média de Lula. Média de Lula em maio do ano passado, 44. Média de Lula hoje, 44. A única vez que ele saiu um pouco da margem de erro foi num mês, que foi junho do ano passado, quando houve uma pesquisa excepcionalmente favorável para ele, e só aquela pesquisa naquele mês. Portanto, a média do mês reflete uma pesquisa muito boa para Lula. Não é porque, na média, houve 3, 4, 5 pesquisas e ele deu, na média, 49. Foi uma só boa pesquisa, muito séria, mas fora do que as outras estavam dizendo. Bolsonaro tinha 23 e até março, que é o mês passado, ele tinha 25. Exatamente a mesma coisa, considerando a margem de erro. Não vamos dizer assim, a mesma coisa, mas com tendência de alta. Não tem tendência de alta nenhuma. Quando você sai de 23, vai a 22, vai a 23, volta para 24, 25, é tudo a mesma coisa. Bolsonaro não se mexeu até março, até o mês passado. E também não se mexeu a soma dos outros candidatos, que naquele mês de maio do ano passado era 18, e no mês de março de 2022, mês passado, continuava em 18. Já tinha sido um pouco mais, quando tinha mais nomes, caiu, mas na média foi de 18 para 18. O que mudou, então? Mudou que, entre março e abril, um candidato saiu desse grupo lá, que está aqui com a linha laranja, que estava na soma com 18, e caiu para 14 essa soma. E, do outro lado, o Bolsonaro, que tinha 25, foi para 30. Então, você caiu 4 embaixo, subiu 5 em cima. Sabe o que isso quer dizer? Que, do ponto de vista de primeiro turno, houve um realinhamento. Nós, de certa forma, antecipamos uma tendência que provavelmente iríamos ter ao longo do ano. Moro virando, esfarinhando, e o eleitor de Moro ia para onde? Me conta. Ia sair de Moro e ia votar na Simone Tebet? Por que razão? Ele gosta de gente conservadora de ultradireita. E tem um candidato conservador de ultradireita que se chama Bolsonaro.
essa pessoa que estava votando em Sérgio Moro, mais de 90% tinha votado no Bolsonaro na eleição passada. As pesquisas estavam mostrando isso. Então, a pessoa era bolsonarista, ficou incomodada com o Bolsonaro, apareceu na frente dele um Bolsonaro menos grotesco, menos cafajeste, com educação um pouquinho melhor. Aí sapatênis. De sapatênis. Esse cidadão foi olhando e disse: esse Moro, pessoa de bem, vou acabar votando nele. Mas, no fundo, era um bolsonarista, que foi bolsonarista, namorou com o Bolsonaro, deu uma paquerada no Moro e voltou para o Bolsonaro. Então, grandes coisas. Porque esse eleitor não muda nada o jogo. O jogo de dá para ganhar no primeiro turno ou não dá. Contra quem que vai ser, nada disso está sendo mudado por essa mudança aqui. Bolsonaro recebeu de volta o eleitor morista e está hoje num tamanho que não está muito longe do tamanho que ele andou tendo aí nas pesquisas. 30% de gente bolsonarista no Brasil. É triste? Mas também é bom saber que 70% não são. Você tem sempre que olhar a pesquisa pelo outro lado. Tem 30% de gente que quer votar no Bolsonaro? Perfeitamente. Mas tem 70% que não está pensando nisso. E 70% é mais que o dobro da turma que diz que vai votar no Bolsonaro. Então, isso é o que as pesquisas presenciais estão mostrando. Faça mais um, por favor, Guilherme. A mesma coisa nós vamos ver aqui nas pesquisas remotas, essas feitas por telefone, como, por exemplo, Poder Data. O que a gente está vendo? De dezembro para cá, nas pesquisas remotas, feitas por telefone, o Lula não mudou um ponto. Na média de dezembro, 42, de janeiro, 42, e assim sucessivamente. Nós já estamos em final de abril e ele continua com 42% nessas pesquisas. Acontece exatamente o que nós tínhamos comentado lá atrás, você soma de 29 para 35, para 33, sobe 4 pontos. E o conjunto dos outros candidatos cai de 22 para 15, 7 pontos. Muito parecido. Nessas pesquisas remotas, tem um aumento do não sei. Talvez um resto de bolsonaristas que tinha estado com o Moro, mas que ainda não voltou completamente para o senhor Bolsonaro. Em outras palavras, é a mesma tendência em outra escala. Passa mais um, por favor, Guilherme. Porque aqui nós vamos ver no voto válido, desde a primeira pesquisa, que Lula está passando rente na chance de ganhar no primeiro turno. Ele nunca abriu, a não ser naquela pesquisa isolada lá de junho do ano passado, a respeito da qual eu já falei, em todas elas, ele nunca se abriu folga para uma vitória no primeiro turno. Pelo contrário, ele fica passando rente. Dá para ganhar? Dá, mas a chance não é muito grande. Nós temos que admitir que, para cálculo político, ter 50% de chance é, obviamente, muito melhor do que ter 30%, que é o que o Bolsonaro tem. 50% é muito melhor do que ter 30%. No entanto, hoje não é ainda, talvez, uma folga suficiente para Lula dizer assim, a campanha Lula dizer assim, não, está com uma chance grande de resolver no primeiro turno. Ao contrário, a média das pesquisas presenciais, essas que ouvem todo mundo, que vai na casa da pessoa, que entrevista a pessoa mais humilde, que conversa com a pessoa que tem menos escolaridade, menos informação, essa pessoa, mesmo incorporando essa fatia grande do eleitorado na amostra, apesar disso, a chance de vitória no primeiro turno é pequena.
tá raspando. Pode dar, mas pode ser que não dê. Passa mais uma, Guilherme. Nas pesquisas remotas, não tem chance, porque não teve um único mês em que, digamos assim, passou rente na chance de vitória no primeiro turno. Todas elas, os melhores resultados, foram no comecinho deste ano, depois que o Bolsonaro diminuiu o governo, a variação do governo no final do ano passado, ficou abaixo da droga que é. Não quer dizer que era uma droga e ficou boa. Era uma droga e ficou menos drogas. Tá? Isso é a única coisa que houve com a variação do governo no final do ano passado. Mas, mesmo assim, você vê que agora nós estamos de novo, o Bolsonaro de 31 vai para 37 no voto válido, e a soma dos outros, 24 para 16. De 24 para 16, você tem 8 pontos a menos, Bolsonaro sobe 7 pontos, e a soma dos outros cai, de 24 para 16, cai 8 pontos. Mesma coisa que a gente estava vendo lá atrás, é verdade. A única coisa relevante aqui é que, se você tivesse que se basear nessas pesquisas telefônicas, você diria a chance de vitória de Lula no primeiro turno é praticamente, é muito pequena, mínima. Nas pesquisas, digamos assim, mais adequadas ao país que somos, que são as presidenciais, nessas existe a chance, é possível trabalhar por ela, mas não é definitivamente a chance maior. Para concluir, mais uma. A variação do governo do senhor Bolsonaro, nós estamos falando disso. Bolsonaro vai melhorar, está gastando dinheiro. Está aí a média da variação dele desde maio do ano passado. Em fevereiro do ano passado, ele tinha 38 de reprovação. Esse governo que ele faz é ruim ou péssimo. Com esse número, nenhum presidente americano que disputou a reeleição teve sucesso. Esse é um nível insuficiente para você disputar com chance uma eleição. De lá para cá, como vocês podem ver, só piorou. Se a gente considerar um ano e alguns meses do início do ano passado para cá, ele foi de 38, chegou a 53 de ruim e péssimo, que é uma calamidade, e agora, que está sendo muito comemorado pelo lado de lá, tem 46. Grandes drogas. É isso que eu gostaria de comentar de início, porque esse nível de ruim e péssimo é fatal para um governante que disputa a reeleição. E eu digo mais, nós já vimos como que gastar dinheiro não resolve problemas de imagem do senhor Jair Bolsonaro. É só ver o que aconteceu em 2020, no auge, no final de março de 2020, o Datafolha fez pesquisa e ele teve 32 de ótimo e bom. Não é muito diferente do que ele tem hoje, não é muito diferente do que ele tinha no ano passado, 32 de ótimo e bom. Final de abril, perdão, do ano passado, de 2021, no início da pandemia. No final daquele ano, a soma de ótimo e bom dele tinha ido de 32 para 36. Melhorou 4 pontos. Depois de gastar, nas contas que eu conheço, que eu já vi a esse respeito, 500 bilhões de reais em transferências diretas, fundamentalmente o auxílio emergencial, que representou quase 300 bilhões desse total de 500, e outras coisas, aumento de Bolsa Família, programas de incentivo ao trabalhador, e empresários individuais e microempresários, soma isso tudo, deu 500 bilhões. 500 bilhões
foram gastos, e a melhora na avaliação do governo foi de 4 pontos. O que vai acontecer agora? Não sei. Ele não tem 500 bilhões, ele tem uma enorme falta de empatia com a população, está na frente de um governo, digamos, usando uma palavra antiga, indelevelmente marcado pela baderna que ele, mais os milicos dele, mais os políticos dele fizeram com a saúde do Brasil. E pronto. 30% é muito para Bolsonaro? Não. É o tamanho da direita brasileira. E é uma direita que não tem vergonha de votar no Bolsonaro, não. Nós é que andamos achando, não, porque tem a direita civilizada, a direita que não aceita que o sujeito seja, sei lá, casca grossa, cafajeste, incompetente. Não, a turma aceita muito bem. O que eles querem é alguém que dê ódio ao PT. E o único do lado deles que conseguiu essa proeza se chama Bolsonaro. Até parece que... E não é derrotar o PT porque é antipetista, não, é porque é anti um tanto de coisa. Antipetista é só um pedaço da identidade dessas pessoas. São antipetistas, com certeza. Você faz pesquisa, nós estamos fazendo isso desde não sei quantos anos atrás. Tem cerca de 10% a 12% da população brasileira que diz assim, eu detesto o PT. É coisa pra caramba. É verdade que tem um outro lado, maior, que respeita Lula, respeita o PT, votou no partido, pode perfeitamente votar, mas não vamos ignorar que tem esses, toma lá da cá, 15% de antipetista radical, tem mais uns outros 15%, e nunca votou no PT. Nunca, não nos esqueçamos que o melhor resultado que Lula já teve na vida foi quase 60%, no segundo turno contra o Alckmin. 2016, né? 2006. Segundo turno de 2016. Sempre olhando pelo outro lado. Se ele teve quase 60%, é porque o Alckmin teve mais de 40%. Ou seja, nas melhores condições possíveis para o PT, a melhor eleição do PT, 40% da população votante não votou no PT. Marcos, eu vou... vai ser menos, não sei. É isso. Era isso que eu queria. Deixa eu abrir, que a Letícia está louca para fazer uma pergunta e você hoje não fica com a gente o tempão, eu vou deixar a galera falar. Lê, tem gente aqui feliz, Letícia linda. Gente, boa noite a todos. Marcos, é um grande prazer falar com você. Eu vou te fazer uma série de perguntas aqui, porque eu estou acompanhando a questão de fake news nas eleições, o processo de espalhamento de fake news, tem processo de firewalling pesado contra o TSE, contra os ministros, contra a urna eletrônica. E, bom, você está falando aqui que o tamanho da direita brasileira chega no máximo 40%. Eu vou fazer uma ponderação só. Eu acredito que o máximo da direita por cento chega a 40%, da direita brasileira chega a 40%, com Geraldo Alckmin, com Michel Temer, com alguém mais civilizado. Bolsonaro não é direita, Bolsonaro é fascista, Bolsonaro é nazista. E nós estamos diante de uma realidade com mais de 600 mil mortos, com dezenas de milhões de desempregados e tal. Então, você sente o problema na pele. Então, e é uma coisa que quando eu vejo essas pesquisas de opinião, eu estou pouco me lixando para Lula, tá? Porque ele está bem, então está tudo bem, deixa para lá. O que me preocupa realmente é a avaliação positiva do Bolsonaro e a intenção de voto do Bolsonaro, que ela sempre parte de, no mínimo, 25%. Então, nós temos 1/4 do eleitorado aprovando Bolsonaro e reelegendo Bolsonaro.
Você tem outros elementos, outros dados para cruzar com esse, para poder medir o que tem de fake news aí, qual, a máquina de fake news, se ela está funcionando, ou se isso daí é normal mesmo? Bom, Letícia, eu não sei te responder assim, com certeza absoluta. Aliás, nós estamos no mundo inteiro vendo muitas mudanças no comportamento político eleitoral das pessoas e às vezes, sei lá, o que nós percebemos é que elementos de racionalidade estão perdendo importância. No caso americano, é o mais bem estudado, gente que se preocupa com isso lá, tem chamado a atenção para eleições que estão progressivamente perdendo o caráter de análise racional de opções. Assim, eu não quero saber o que o candidato fez, eu não quero saber o que ele pretende fazer, eu não quero saber com quem que ele está. O que eu quero é saber se ele é o carregador do estandarte do meu lado. O meu lado tem um candidato bom ou mal, não muda o voto desse tipo de eleitor. E pode se chamar de irracional, no sentido rigoroso da palavra. Esse eleitor, por analogia, pode ser igual ao, sei lá, treinador, torcedor de futebol, e não quer nem saber se o Palmeiras está bem ou se está mal este ano. Torcedor de futebol um pouco mais civilizado. Eu vou defender esse pessoal. Não, eu não estou querendo justificar nada. Eu só estou dizendo que no mundo inteiro, França, que estamos acabando de ver, Espanha, vimos, Itália, estamos vendo, sem falar de Polônia, de Hungria, da Rússia, países em que os eleitores votam nem sempre sequer interessados na racionalidade do voto. O voto é uma expressão de uma identidade política que antecede aquela eleição e a sucede. O eleitor continuará a ser direitista, proto-nazista, proto-fascista, mesmo depois da derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro, depois que perder a eleição este ano, o Bolsonaro vai embora. Ele não tem densidade de imagem, não tem biografia, não tem capacidade de expressão política, ideológica, de nada. Deve ter a turma dele lá das milícias do Rio das Pedras, da Muzema. Lá ele tem raiz. Fora disso, não tem. Bolsonaro, depois que perder a eleição, some. Ele não é um personagem durável. Ele aconteceu que ganhou a eleição de 18 e depois de perder vai embora, ninguém está nem aí. No entanto, que nós continuaremos a ter um eleitorado de direita. E depois que esse eleitorado de direita perdeu a vergonha, no sentido da expressão lá, ficar dentro do armário ou sair do armário, depois que esse eleitor ou essa eleitora resolveu que pode ostentar a sua identidade, que tem gente parecida com ele no mesmo prédio, na mesma rua, no mesmo quarteirão, sei lá, no mesmo escritório, na mesma escola. Esse indivíduo que se identifica como sou de direita, ele continuará a ser de direita. Eu acho que eu me expressei mal. Eu não falei que o máximo da direita no Brasil é 40%. Não, pode ser mais. Nós vimos na eleição de 18 que pode ser mais, quando juntou a esse núcleo, organicamente de direita, se juntou uma outra parte do eleitorado, mais do povo, que resolveu correr um risco e ver se esse cara podia ser bom,
não havia nenhuma razão para o eleitor de baixa informação, a quem não foi dada a informação de quem era o Bolsonaro, não era nada de estranho que esse eleitor dissesse, não, sabe o que mais? Eu cansei de votar no PT, estão aí há 14 anos no governo, o país está cheio de problemas, agora eu quero votar nesse cara, vamos ver se dá certo. Não deu. O que aconteceu com o Bolsonaro, que foi fatal para ele, foi que as pessoas resolveram correr um risco, não os tais dos 30, 35 de direita propriamente dito. Esse não correram risco nenhum, eles votariam no Bolsonaro como votariam em qualquer outro nome que expressasse as coisas que eles pensam, procuram, querem do país. Então, eu não sei, eu acho que nós vamos ter que conviver, nós, eu quero dizer, a maioria democrática, a maioria tolerante, a maioria capaz de reconhecer direitos nos outros, que ainda bem que somos pessoas como, acredito, nós quatro aqui, e a totalidade dos que estão nos ouvindo, nós não somos iguais a essas pessoas. E nós somos a maioria. Então, vamos fazer essa eleição. Claro que tem que ser disputada, porque, como você está estudando, eles são capazes de qualquer bandalheira. Eles estão armando, já estão armando uma bandalheira há muito tempo. E não é apenas, não estou dizendo que isso é pouco relevante, não, mas não é só no plano dos ataques de mentira, de destruição de reputação, falsificação. Isso aí é café pequeno para esse povo. Isso aí eles fazem todo santo dia. E vão fazer cada vez mais até o dia da eleição. Mas nós estamos hoje com um governo que tem um orçamento secreto de 50 bilhões de reais, que ninguém sabe como é que é gasto. Ninguém sabe, literalmente. Quem sabe é o secretário-geral do Senado, é o secretário-geral da Câmara, ou seja, é o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Eles é que mandam no orçamento do país e dão dinheiro para que eles querem. Chama o deputado lá, né? Você conversa com o povo, com os deputados, eles vão te contar. Os amigos dele é chamado lá na presidência da Câmara, fulano, o que você está precisando? Não, 300 milhões, uns 400 milhões aí para a sua cidade. Quero sim, presidente. Está aqui, pode fazer. Faz do jeito que você quiser. Arruma o fornecedor que você quiser, arruma a empreiteira que você quiser, compra o livro. E a bancada evangélica, né, gente? A gente está vendo o que aconteceu no MEC. O quanto que. Como é que se faz uso disso também? Né? Você tem, para além de toda a corrupção, de pagamento em barra de ouro, etc., são os caras que têm acesso. Quando eu paro para pensar naquele caso da Flor de Lis, ela matou o marido com a ajuda daquela filharada toda, né? Que aquilo não é uma família, é uma quadrilha, porque o cara controlava toda a grana da igreja e as relações com o Congresso. E ela, como deputada, não tinha acesso a isso, falou: não, vou tirar o intermediário. Mandou matar o próprio marido para isso. Eu vou pôr o Miro na roda e depois, quando o Marcos deixar a gente, eu queria falar, gente, que a Letícia está aqui e ela faz uma análise de discurso boa. Eu ontem passei o dia meio chapada assim, na televisão, liguei a televisão, porque começou o horário eleitoral, e eu comecei a ver os republicanos. Eu queria, Letícia, que depois você fizesse análise da campanha, porque tem uma coisa muito assustadora, gente. Vocês estavam aí falando desses 40%, dos proto-fascistas. Os republicanos falam com muito orgulho, os verdadeiros conservadores. A gente não tinha essa cara de pau no Brasil há uma década atrás. Agora eles têm orgulho de serem assim. Então, o Bolsonaro não é só um produto político, o Bolsonaro é um produto cultural. A gente precisa tratar também por essa via. Ô, Miro. Vamos lá.
Não, primeiro, prazerzão conhecê-la, Letícia. Prazer ouvir falar de você, prazerzão em conhecê-la. Marcos, vou fazer 3 perguntinhas muito objetivas para você, no rumo do que foi aquele nosso outro papo mês passado. Primeira perguntinha muito objetiva. Você hoje teria convicção, certeza, para cravar o seguinte: é difícil ganhar no primeiro turno, pelas pesquisas presenciais, mas essa eleição está ganha. O Lula é presidente do Brasil? Primeira pergunta, eu quero saber a tua opinião, vou anotar, vou registrar, conforme for eu durmo mais sossegado essa noite. Segunda pergunta, dia 18 agora, MDB, Tebet, PSDB, Dória e União Brasil, o tal do Bivar, dizem que anunciam uma candidatura única. Está um pau lascado entre eles, está voando pena, está voando... Tá um caos, mas eles estão trabalhando para unificar a candidatura, né? Muita articulação. Você acha que a chamada terceira via, ou que alguns brincam que é o acostamento da direita, tem ainda alguma chance? Terceira pergunta. Semana passada, o Lula deu uma declaração corretíssima sobre a questão do direito ao aborto, corretíssima do ponto de vista de conteúdo, mas que gerou um verdadeiro bafafá. As milícias digitais se agitaram, voltaram, inclusive, a ganhar proeminência, né? Se agitaram, o que mostra que essa campanha sobre a questão de valores, né, que alguns chamam de costumes, pode ser um ponto muito forte dessa milícia digital de fake news e tal. Como que isso interfere na eleição, pelo que você analisa de pesquisas qualitativas? 3 perguntinhas. Quem souber responder essas 3 perguntas vai ganhar o troféu de pesquisador de ouro. Eu não gosto de dizer essas coisas de já ganhou, não já ganhou, mas é óbvio que o Lula é um grande favorito para ganhar a eleição. Eu já até comentei sobre isso em outros lugares. É o maior favorito da história brasileira. Claro que você não vai falar de eleições que não existiam na República Velha, não vai falar pode falar das eleições da República pós-Getúlio, e certamente, desde a redemocratização, nunca houve um favorito como o Lula. Por quê? Porque é um cara querido pelas pessoas, fez um governo muito bem avaliado, fez 2 governos muito bem avaliados, tem uma capacidade de interação com o eleitorado que jamais houve em nenhum político de expressão nacional, e quer ganhar. É um sujeito que sabe trabalhar, que sabe se cercar de aliados, sabe procurar, é respeitado quando procura, tem autoridade moral, política. Eu só não falo que ele já ganhou porque pode dar azar. Porque é óbvio, no entanto, que ele, vamos dizer assim, no mínimo, ser obrigado a dizer, ele tem tudo para ganhar isso. Vai ganhar ou não vai, o tamanho da vitória, claro que a gente só vai saber lá na frente, mas se eu tivesse muita grana para apostar, eu apostava todo na vitória dele. Para mim, é um caso de já ganhou, que é, no entanto, uma frase que você não deve usar na discussão política. Segunda pergunta. Eu acredito em pesquisa. Se eu não acreditasse, eu parava de mexer com isso. Então, quando você me fala de Bivar mais Dória mais Tebet, eu penso lá na minha cabeça, o que são essas pessoas, essas candidaturas hoje? E não é hoje, que ele lançou ontem, não. Por que vem sendo? Por que o Dória está tão mal? Porque ele tem uma avaliação horrível no estado de São Paulo. E não é tanto que ele faz um governo ruim, é porque as pessoas não gostam dele. Não gostam dele, acham que é um cara traidor, acham que é um cara fingido,
acho que é um cara falso, e não querem que ele seja governador de São Paulo. Coimbra, só um adendo dos dois lados, né? Porque o Dória, quando você tem essa postura do Dória, é muito engraçado. Primeiro, quando ele era prefeito e agora governador, o ataque que ele fez ao funcionalismo público, ele foi medonho, quer dizer, assim, criou uma antipatia na classe trabalhadora organizada imensa. E aí ele é o traidor do lado da extrema-direita, né? Porque ele tinha oposição do lado da esquerda, enfim, do pessoal mais progressista, mas ele cometeu um pecado terrível para a extrema-direita, porque ele se elegeu como Bolsodória e depois ele começou a querer pular do barco. Então, agora ele tem oposição dos dois lados, ele é barco naufragado total. Né? É raro um candidato ter tantos inimigos como E ainda Dória. jogou o Alckmin no colo do Lula. Pois né? é muita cagada para um sujeito. Então, a pergunta que estava implícita na pergunta do Altamiro é: qual que é o tamanho do Dória? O tamanho do Dória é esse. Ele é nanico. Ele está sendo aferido nas pesquisas estaduais, nas pesquisas na capital, em São Paulo, e nas pesquisas nacionais. É isso, o Dória é isso, 2 pontos. 2,5, se quiser dar para ele uma colher de chá. A Simone Tebet eu não conheço, a não ser que sei que é uma senadora do Mato Grosso do Sul, que está longe de ser um estado de grande expressão, grande quantidade de eleitores. Ela é candidata, pertence a um partido que não existe, é a velha federação de oligarquias estaduais, o antigo PMDB, nessa nova encarnação sem o P é a mesma coisa. Nós estamos falando de Jada, nós estamos falando de Sarney, nós estamos falando do velho MDB. A Simone é uma Temer. A Simone é uma pessoa, ouço dizer que é uma pessoa qualificada, com uma cabeça aberta, mas a única tentativa que eu conheço dela de uma eleição para um cargo executivo não deu certo no Mato Grosso do Sul. Então, ela vai ser candidata a presidente da República. Ela está nas listas, já tem meses. Ela tem 1%. Pronto, até agora nós somamos 3. 2 do Dória e 1 da Simone. E esse Bivar, sinceramente, para mim, é um 0. E não é para mim, é para qualquer pessoa. Quem que é esse cidadão? Nada. Então, você soma 2 mais 1 mais 0 é 3. Pronto, terceira via. Hoje, o tal candidato que pode nascer da junção, que não vai inventar um outro nome a essa altura, porque aí seria ainda mais escalafobético. Sair do Moro, que você tem que considerar que os 6, 7, 8% que o Moro fazia são mais que o dobro da soma desse povo. Por isso que eu não sei se esse negócio de Moro está fora do jogo, se é isso mesmo, ou se eles não vão. No fundo, você sabe o que é mais? Nós vamos de Moro. Ou então faz o que o Renan Calheiros está querendo fazer. Vamos acabar com esse negócio de bobajada, de 1% mais 2%, mais meio, e vamos logo decidir com quem que a gente quer ficar de 1º de janeiro de 2023 para frente. Eu não boto a menor fé nesse negócio de terceira via. Nesse caso, eu acho que eu fico relutante em dizer Lula já ganhou. Mas dá para dizer fácil, terceira via já perdeu. Então, bola para frente. O eleitorado ignorou essa conversa fiada de uma parte da elite, de uma parte da imprensa, que precisamos ter isso, aquilo. Nunca existiu no povo, no eleitorado, na classe média,
na juventude, nas mulheres, nos homens, nunca houve. Assim, alguém que é mesmo o nome que vai aparecer agora está um pouco se deixando. Você tem um candidato na esquerda enorme, satisfatório para quase o universo do pensamento progressista e de esquerda no Brasil, chama Lula. E você tem um candidato na direita que tem essa credencial poderosa, que é assim, eu sou o cara que derrotei o PT. Pronto. O que a Simone Tebet tem a dizer a esse respeito? Com 1% dela. Eu acho que a Simone, alguém lembrou aí, a Maria Rosa, que ela fez um bom papel na CPI. Alguns deles achavam, né, e não conta um pouco com uma memória muito curta que a gente tem, e com essa grande velocidade dos temas que vão, né, sobrepondo. A gente já naturalizou ter 650 mil mortos no Brasil. Nós já naturalizamos. A gente teve aqui há 2 semanas, acho, com o Jamil Chad, e ele fez um livro sobre isso. Você começa a ler e lembrando, rememorando, acho que é uma coisa que a gente precisa fazer como exercício mesmo de não cair no esquecimento, e isso não virar uma nova impunidade, né, como foi na ditadura militar. A gente precisa recordar o que são esses 650 mil, precisa da materialidade. Eu fico imaginando que a própria Simone pensava que isso ia ter uma longitude, né? E por aí, pela sua atuação na CPI, para fazer as campanhas, enfim, aparecer o que ela dizia contra o Bolsonaro e tal. Mas eu não sei se até outubro as pessoas vão estar lembrando que teve Covid no Brasil. Então, essa projeção nacional que ela teve nesse período da CPI, ela não é capaz de passar de 1%. Gente, eu sei que o Marcos... Professor, eu só não queria deixar de responder a terceira pergunta da primeira, porque essa tem a ver com a estratégia do Lula, a estratégia da campanha, digamos, da esquerda, e é óbvio que é um tema que interessa a todos nós aqui. Eu acho que uma das coisas que tornou o Lula uma figura tornou o Lula o que ele é a espontaneidade, a disposição de falar o que ele está pensando naquele momento, e às vezes ele fala umas coisas que ele próprio depois pensa, não precisava ter falado desse jeito, não precisava ter falado assim ou ter falado assim. Eu não tenho o menor medo dessa espontaneidade dele. Pelo contrário, eu acho que é uma enorme qualidade. Quem está explorando essa questão, essa fala sobre aborto, assim, são os Malafaia da vida. O que você esperaria de um cidadão como Malafaia? Aproveitar tudo. Ele aproveita de uma coisa que o Lula falou para reiterar para quem já está do lado dele que o Lula não é opção de grandes coisas. O Malafaia não tem que dizer que Lula tem posições erradas, ele tem que defender o candidato dele. E o candidato dele é isso que você acabou de falar, no que se refere à pandemia e muitas outras coisas. Então, eu acho que Lula tem uma posição a respeito de aborto perfeitamente clara. Acho que o fato dele ter dito de um modo só virou um problema na campanha porque os Malafaia da vida foram explorar. E a imprensa brasileira está cheia de malafainhas disfarçadinhos de sapatênis, como você estava dizendo. Mas o Lula sempre... falar muitas outras coisas. Não, e outra coisa, gente, isso não é novidade, né? O Lula ele tem uma posição em relação ao aborto há muito tempo. Há muito tempo. Não é o que ele disse agora,
não é novidade nenhuma. Ele dizia sempre que tinha que ver em termos de saúde pública, e durante o governo do PT se levava em consideração a mortandade de mulheres pobres e negras, né? E isso virou um direito, né? Não, a gente não conseguiu legalizar, mas você tem um direito, a mulher que passa por isso, de ter assistência, não sofrer violência dentro do SUS, enfim. A gente vai fazer um debate aqui sobre isso, mas eu vou deixar para mais próximo da campanha, sabe? Que é para a gente trazer esses temas quentes, porque eu acho que daí a gente debate com qualidade que tem que debater, e não no universo do Malafaia, que ele não vai pautar a gente. A gente que vai pautar esse debate. Letícia, o Marcos, antes de você ir embora, se você pudesse rapidinho fazer um giro breve. Hoje o Miguel fez um texto sobre a atuação do Freixo nas pesquisas e que isso era positivo para o Lula, porque o Freixo tem uma consolidação na classe média, média alta do Rio, né? E que isso, de alguma forma, diminui um pouco o impacto do antipetismo no Rio de Janeiro. Eu queria que você fizesse um apanhado aí, já saiu também sobre o Haddad, e esse imbróglio da Bahia e de Pernambuco, principalmente, que está complicado, e eu tenho um pouco de receio. O que vai dar ali? Se você pudesse fazer só um apanhado geral antes de ir, a gente agradece. Fro, eu, francamente, não me sinto em condição de comentar muito a respeito dos 4 estados. O que eu acompanho mais de perto é a eleição em São Paulo, e eu acho que, assim como nós temos um enorme favorito na eleição presidencial, nós já temos hoje um grande favorito a ganhar a eleição em São Paulo, que é o Haddad. Todas as pesquisas mostram que ele tem uma larga vantagem hoje, e não há ameaças no horizonte, não tem alguém, alguma candidatura, algum arranjo político que... Tarcísio, não? Eu não boto a menor fé numa candidatura de um desconhecido cujo cartão de visita é Bolsonaro. É Bolsonaro. Na maior parte dos lugares do Brasil, as pessoas estão fugindo do Bolsonaro. Candidato a governo, candidato a Senado, na Câmara, não. A Câmara O Rodrigo Garcia tem alguma chance de crescer com a máquina do governo? Ou ele é tão insosso quanto o Dória? Olha, Letícia, o que eu acabei de falar sobre o Tarcísio, eu acho que se aplica ao Rodrigo Garcia. Ele também é um desconhecido, cujo cartão de visita é ter sido... O Kassab. Então, sinceramente, não é só pelas qualidades do Haddad, que são muitas, mas é também pela precariedade do arranjo de direito que está sendo oferecido ao eleitorado no estado de São Paulo. Esse fim do PSDB, essa implosão do PSDB, deixou a direita civilizada em São Paulo completamente sem opção. E essas pessoas olham com interesse para a candidatura do Haddad. Uma das razões principais de Lula ter insistido tanto na aproximação com o Alckmin é também o projeto relativo ao Estado de São Paulo. E é claro que sempre fez parte do cálculo político de Lula e, naturalmente, do Haddad, que, para determinadas faixas do eleitorado paulista, no interior de São Paulo, cidades pequenas, mais tradicionais, a presença do Alckmin no palanque do Haddad é muito significativa. Então, aí você tem, de um lado, 2 candidatos desconhecidos, cujo cartão de visita tem o nome de 2 caras muito mal queridos hoje no estado de São Paulo, e, do outro lado, você tem um sujeito que tem uma boa biografia, cujo cartão de visita é co-assinado por Lula e Alckmin.
qual que é a chance disso dar certo? Muito grande. Rio de Janeiro é um estado completamente desorganizado politicamente. Você faz pesquisa lá, pesquisa espontânea de voto para governador, a soma de todos os candidatos está em casa de 30%, 70% dos eleitores no estado do Rio ou não tem, ou não sabe, ou diz assim, eu não voto em ninguém. É uma deterioração do sistema político, da chamada classe política no estado, gravíssima. Esse atual governador que disputa pelo lado bolsonarista é um completo desconhecido, que era o vice do vice, quer dizer, o vice do sujeito que não existia. Esse é o atual governador do Rio, que está lá em segundo lugar, não muito longe do Freixo. É claro que o Freixo tem condição de ganhar a eleição, mas o grande desafio dos políticos, sei lá, comprometidos, mais modernos, mais relevantes no Rio, é combater essa descrença, essa opinião de que nada vai dar certo, é tudo a mesma porcaria. Isso é que afasta o eleitorado. Se o Freixo vai conseguir isso, eu não sei. É claro que, junto com o Lula, ajuda pra caramba. Mas é também um estado em que o PT passou por muitas dificuldades. E continua passando, né? Bahia, eu acho que o povo já se entendeu lá. A chance de manutenção do PT no governo do estado é muito pequena. E paciência, eles ficaram 16 anos no governo. Sei, as coisas não deram certo nesse último período. É da vida. Acho que os dois, tanto o Rui quanto o Jacques Wagner, são figuras de importância nacional. Num governo Lula, certamente terão um papel de destaque. É possível imaginar uma retomada do projeto do PT na Bahia. Mas eu acho que nesta eleição parece pouco provável. E em Pernambuco foi uma escolha que mostra, a meu ver, um grau de maturidade política, tanto do PT pernambucano quanto da direção nacional, que, em nome de uma coisa grande, abriram mão de uma candidatura com grande chance de dar certo, que era a candidatura do Humberto. Mas, às vezes, você tem que sacrificar alguma coisa para obter outra. Eu acho que a disciplina que o PT de Pernambuco teve, que o próprio Humberto mostrou, a disposição de respeitar um projeto nacional, eu acho que só engrandece a ele e ao povo dele em Pernambuco. Marcos, querido, muito obrigada. Eu vou te dizer. Obrigado a vocês, eu lamento, mas não, pode deixar, a gente continua aqui mais um pouquinho. Obrigadíssima, até maio. Obrigado, Fro, obrigado, Letícia. Tchau, Miro, foi um prazer. Beijo grande. Gente, nós temos um novo membro, Serginho, querido. Olha lá, só porque tá eu e a Letícia aqui, o Serginho se tornou novo membro. Um querido, beijo. O Sérgio diz, mesmo na CPI com boas salas, a atuação da Simone deixou bem claro a verve neoliberal e privatista. Fez isso explicitamente ao menos uma vez. Faz, né, gente? A gente não engana ninguém. Até o Dória era a favor da vacina. Porque, assim, é que a gente, quando a gente vai comparar com o Bolsonaro, até o Dória parece ser uma boa pessoa. Então, fica difícil, né? Comparar quando a gente tem a régua que a gente mede ao Bolsonaro, aí a gente topa qualquer coisa. Letícia, você queria responder alguém aí? Quem é que você queria responder? Não é isso. Eu queria ver. Tem um comentário que veio pelo Facebook do Sintra Lima. Foi às 7h13. Eu gostaria de mostrar a estrutura desse discurso. Tá? Eu não sei se é um robô, se é uma pessoa verdadeira, mas enfim. Olha o que ele fala. Claro, é uma crítica ao PT, né?
O certo era colocar dinheiro brasileiro para investir em países comunistas. Essa história vem sendo batida e esse perigo comunista, oh meu Deus, o comunismo, que vem assombrando, assim, eu não sei o que o comunismo faz de mal com as pessoas, tá? Mas todo mundo tem medo do comunismo, né? Ele queria escrever custear artistas, né? Ele transforma um setor da sociedade em pária. Ele relega assim, tá, para custear artista, então o artista não merece receber dinheiro, não é uma pessoa que tem que viver, que precisa. Por que artista não pode receber dinheiro? Né? E para o bolso cueca de partidários, comunismo nunca mais, Lula ladrão nunca mais. Se você somar tudo aqui, como diria o Marcos Coimbra, não dá 0,5% de discurso. Mas você tem ideias extremamente negativas contra a PT, e são ideias negativas que elas não são racionalmente articuladas, elas são emocionalmente articuladas. E é isso que vai acontecer o tempo inteiro agora na eleição, até outubro, é isso que vai acontecer. Né? Vamos nos preparar, porque é daí para baixo. No programa anterior, com o Miguel, eu não vou me lembrar agora, estou tão cansada, mas tinha um entrevistado que ele falou o seguinte: no governo Bolsonaro, aumentou o gasto, os recursos da Lei Rouanet. Vocês se lembram, né, que o discurso era a mamata dos artistas, etc. Mas agora não vai para a arte, porque bolsonarista não faz arte, né? Faz cagada. E aí, para onde vai? Vai para rodeio, vai para... campeonato de videogame. Esse campeonato de surf absurdo, que foi mais... Entendeu? Então, vai para os amigos. O velho da van é um dos caras que mais está ganhando dinheiro com essa coisa da produção cultural. Uma porrada de pastores. Então, assim, se gasta muito mais hoje com Lei Rouanet, mas não se gasta com arte. Não se investe na arte, não se investe no cinema, não se investe na música popular e enfim, todos no teatro, nas coisas bonitas que a gente tinha com a Lei Rouanet, mas se investe nos amigos do rei. Então, assim, essa é a primeira coisa. E para esse moço, o robô, sei lá, ele não quer gastar dinheiro em países comunistas, né? A gente pode gastar dinheiro com prótese peniana, não tem problema. Com Viagra, com a picanha, né? Com a picanha, com uísque 18 anos, com lagosta. Mas para quem? Se esse bolsominion está preocupado com dinheiro na cultura, por exemplo, ele devia cobrar do Mário Frias os 60 mil que foram gastos na viagem para os Estados Unidos. Pois é. Cobra do Mário Frias. Vai lá, bolsominion, cobra do Mário Frias. Cobra do Mário Frias o desastre que foi feito na área cultural, em todas as áreas, Furnarte, Palmares, tudo destruído. Cobra do Mário Frias, ao invés de ficar enchendo o saco. E uma outra coisa da extrema ignorância dessas pessoas que são contra a arte, eu fico imaginando como é que pode ser contra a arte, né? O nível de embrutecimento dessas pessoas deve ser tão alto, porque assim, a arte, ela nos reconecta, ela nos reumaniza. Todos os países que lidaram com o combate à violência, o crescimento da violência, ocuparam as cidades com muita arte. Vocês se lembram por exemplo, do projeto em Medellín, como se fazia aqui em São Paulo, com a Erundina? A Erundina começou essa coisa dos shows no centro, da ocupação do centro. A violência diminui imensamente quando as pessoas vão para algum lugar para se divertir, quando elas têm coisas para fazer. Né? Você ocupa a juventude com outra coisa, com a área da criação, da produção. Né? Você afasta a juventude dos espaços da violência. Então, parem de falar bobagem. Aliás, reconstruir esse país vai precisar de um investimento muito grande na cultura.
como nunca se fez. Muito grande. Aí a gente reconstrói, reumaniza, traz as pessoas de novo para o centro, né? Porque elas estão tão embrutecidas que elas agora passaram a odiar a arte, a odiar a cultura popular brasileira que é tão rica. Então a gente precisa realmente investir muito dinheiro em arte e isso vai acontecer. Porque arte, gente, também produz empregos. Arte produz riquezas para toda a população. É uma bobagem falar que se gasta dinheiro. Você investe, né, na cultura, na cultura de modo geral, na educação. A gente não gasta dinheiro. Isso é investimento. Investimento no povo. O Miro precisa sair. Eu queria saber que a gente fosse encerrando. Miro, eu vou dar uma palavrinha para você e eu vou conversar uma coisa com a Letícia, porque eu vou dar uma tarefa de casa, Letícia. Eu quero que você escreva sobre a propaganda dos republicanos, porque está inacreditável. Eu queria muito que você sentasse, desse uma de bruxodê e mostrasse esse orgulho de coisas que não se pode ter orgulho, sabe? O mote deles são os verdadeiros conservadores, sabe? A direita hoje que está aí, essa direita, ela já é fake, entendeu? Os verdadeiros são esses proto-fascistas que estão no republicano. Mirão, diga lá, meu amado. Não, é só agradecer. Eu tenho, felizmente tenho um compromisso familiar, né? Então vou ter que sair correndo, né? Mas queria agradecer, sempre legal, prazerzão em conhecê-la, Letícia. Você vai ser convidada para uma atividade em breve, depois a turma te faz o convite para o Encontro de Blogueiros e Ativistas. Já até imagino que seja. O Encontro de Blogueiros e Ativistas Digitais. Então vai ser convidada em breve. Agradecer, Flor. Eu acho que esses papos com o Marcos são muito interessantes, porque vão nos ajudando a perceber isso que ele fala, né? Essas médias da pesquisa, isso ajuda a entender bem o quadro. Beleza, é isso. Beijãozão, viu, moleque? Beijo, Miro. Beijãozão, até mais Letícia. de novo. Tchau, tchau. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lelê, o povo está tudo feliz aqui de você. A gente vai ter que negociar com a sua xará para você participar aqui mais vezes. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos negociando. Eu quero chamar... assim, eu não vi a propaganda do Republicanos, agora eu fiquei curiosíssima, mas eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu acho que vai ser bem parecido com o que você está perguntando, da fala da Damares ontem, que... assim, o pessoal debochou, ela, a princípio, ela é hilariante mesmo, só que quando você para pensar o que significa e qual o efeito que a Damares está querendo com essa fala, você se assusta. Foi num evento com o presidente, aquele troço que chamam de presidente, infelizmente, né? E ela falou que o inferno está mandando um monte de demônios aqui para o Brasil. Observe a estrutura do discurso dela. O inferno está mandando um monte de demônios para cá. E um deles é careca. E todos esses demônios estão complicando a vida do nosso presidente. Aí o UOL imediatamente associou a Alexandre de Moraes. Sim, claro. Né? É óbvio. Né? É engraçado, tá? Eu fiz até uma piada na hora no Twitter, eu disse, caro ministro Alexandre, sei que não faz seu estilo, mas você poderia mudar a bio do Twitter agora, né? É o demônio careca da Damares, só para deixar em claro, né? Mas, olha só, Damares não se faz de louca. Maria Rosa Demarque acabou de falar aqui, ela não se faz de louca. E é muito importante a gente falar isso. Tá? E se tem uma coisa que nós temos que elogiar a Damares e temos que aprender com a Damares, é que a Damares não repete discurso da esquerda. Agora, se você visse a quantidade de mulher, homem, negro, branco, amarelo, verde, azul, indígena, que repete discurso da direita e reproduz e propaga discurso da direita, é assustador. A Damares mantém um discurso
é muito consistente o discurso dela. E ela fala com uma galera muito específica. E no momento em que ela associa Alexandre de Moraes a demônio, ela está associando TSE, ela está associando justiça eleitoral e ela está associando urna eletrônica ao demônio. Então, se lá na frente, e eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um golpe com data e hora marcada aqui no Brasil, que se não for no dia 2 de outubro, vai ser no dia 30 de outubro, depois das 5 da tarde, né? No momento em que esse golpe vier a ocorrer e ele vai ser tentado, o discurso da Damares vai ser: nós estamos derrubando o demônio. Então, gente, isso não é engraçado, porque para uma parte muito importante do eleitorado, isso vai fazer sentido. E é uma parte muito importante do eleitorado que vai dar respaldo a um golpe de Estado. A gente tem que pensar nisso, essa associação de ideias, de frames, de demônio e liberdade. Nós somos a liberdade, eles são a ditadura. Nós somos Deus, eles são o demônio. Inclusive, é uma associação de ideias muito tosca. É muito simples, é muito básica isso. Você não faz uma associação complexa de ideias. Não, é uma ideia que uma criança de 6, 7 anos consegue assimilar. E é nessa toada que nós vamos até outubro. Então, se vocês acham que Lula já está eleito, legal dizer, não acreditem nisso. Inclusive, o cara estava preocupado aqui, eu estou pouco me lixando para o Lula. Eu estou pouco me lixando para o Lula, porque eu sei que o Lula está em primeiro lugar, porque ele vai saber fazer uma campanha. Tá? O que me preocupa realmente é como o Bolsonaro vai se movimentar e a relação causa-consequência do que o Bolsonaro faz e como isso se reflete em intenção de voto e em avaliação positiva do governo dele. Isso me assusta. Então, a única questão que eu acho, Letícia, e eu acho que a gente precisa discutir isso com bastante propriedade, mas a gente também, e tem visto isso, pelo menos nas pesquisas eleitorais, diferente de 2018, o que a gente tem agora são 4 anos, né, de um governo e alta de inflação, a gente tem a fome que agraça, o desemprego, a insegurança alimentar, o combustível a R$ 8, o gás de cozinha a R$ 120. Então, tem uma realidade concreta, muito concreta, batendo na porta, e do outro lado, um presidente que pode dizer o que fez, e pode provar que fez. Então, acho que a gente está num contexto diverso de 2018, onde essa carga de fake news, que vão, obviamente, a gente sabe que vai, mas a gente também tem que confiar que o povo brasileiro, de vez em quando, olha para a sua realidade concreta e olha para uma madeira de piroca. E aí, o meu medo é exatamente esse. Pelo seguinte, a realidade concreta, a realidade do bolso, ok, tá? Vamos falar quem analisa a realidade concreta, quem analisa a realidade do bolso, é quem está bem mentalmente. Sim. Agora, uma pessoa que vem sendo há 4 anos submetida a fake news e a uma realidade paralela, ela está desaprumada. Eu não estou chamando a pessoa de louca, não, tá? Até porque, se a gente pensar direitinho, estamos todos desaprumados. Não, a saúde mental social está abalada. A gente Exatamente. E as redes sociais não estão contribuindo favoravelmente para isso, muito pelo contrário. Tá? Então, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir trabalhar, todo o sistema de fake news vai conseguir trabalhar essas pessoas, para essas pessoas ignorarem a fome, o desemprego, a peste, a morte, o bolso doendo, a desgraça que aconteceu nos últimos 4 anos, e vão fazer, não, eu tenho medo do comunismo, viva a minha liberdade, fora comunismo, eu vou voltar a Bolsonaro. Esse é o meu medo. Porque a pessoa que vai fazer isso não vai fazer isso racionalmente, ela vai fazer isso com o fígado. Né?
Eu acho que você tem razão, a gente precisa ter isso no cenário e, obviamente, Uhum, precisa ter algo que a gente viu, que obviamente não pode ser a mesma coisa, mas a gente precisa ter uma campanha uhum. e um direcionamento de campanha e de comunicação, né? Um plano de comunicação que eu ainda não vi no PT. Eu ainda estou aguardando um muda mais, eu estou aguardando um Eu muda mais também, eu da também, eu época de também. agora. Então, assim, Pois é. vamos deixar Pois é. essa Agora, eu acho que uma conversa. boa coisa que a gente pode pegar, enfim, o Lula ele faz isso naturalmente, que ele Sim, fala com amor, ele fala com paixão. Então, a gente tem sim. que pegar isso com amor e paixão. E outra coisa que a gente também pode falar, que eu acho muito interessante, é dizer que não é verdade, o voto do Brasil vai ser muito conservador esse ano, porque Uhum. ele vai lembrar lá de trás como foi o governo do Lula e ele vai querer conservar tudo que ele já ganhou. Então a gente faz essa jogada de palavras e você pega uma parte dos incautos. Sim, Eu sim. acho que é um bom caminho para ir. Letícia, a gente até nós temos 6 meses aí para debater muito e Uhum. pensar muito sobre isso, mas estou bem feliz de ter você por aqui. Tomara que a gente consiga se encontrar mais vezes. Tomara. Eu queria agradecer o César Fábio. Por que que a gente vai te bloquear, César Fábio? Você acabou de fazer um superchat. Meu Deus, não tem como, né? Muito obrigada por nos ajudar aqui. É bem bacana. E a gente vai fazer, gente, esse debate. Eu acho que este mês, lembrando aqui que todo mês nós vamos fazer um webinário apenas para os membros da Fórum. A gente já trouxe Marcos Coimbra, Márcia Tiburi, mês passado a gente trouxe João Pedro Stedley, e vamos trazer só figuraça, assim, para conversar com os membros da Fórum. Não vai ser ao vivo, vai ser com os membros. Eu estou conversando com o Vai para a gente fazer este mês sobre redes sociais, fake news, enfim, para a gente começar a pensar um pouco sobre isso, porque, de fato, embora Bolsonaro venha caindo a sua importância na rede, a direita ela é muito coesa na rede. Uhum. A gente teve o juiz Rubens Casara, vocês já viram ele aqui no programa, a gente já debateu o livro dele aqui no programa. Ele não acatou uma denúncia, porque era sem noção, do velho da Van, do Luciano Hang, contra o Felipe Neto, e o Luciano Hang colocou toda a trupe dele para atacar. Como fez agora com esse fotógrafo, Uhum. a manchete nesse dia. Então, é prática desses bolsonaristas fazerem esse tipo, eles trabalham de modo coeso. A esquerda precisa trabalhar de modo coeso. Uhum. A CUT está com um projeto que é a construção das brigadas digitais. É muito bacana o projeto da CUT, para que as brigadas trabalhem em rede, Sim. se informem em rede, disseminem informação em rede. Então, assim, Eu estou procurem. tentando, eu vou ver se eu consigo, antes das eleições, escrever um livro que já seria parte até da minha tese de doutorado, de como funcionam as redes de desinformação e do firehosing, Uhum. né? Isso também é muito importante para a gente ver, né? Sim. Letícia, talvez você também possa vir para alguns desses webinários, viu? Para trabalhar também análise de discurso. Gente Uhum. querida e Letícia amada, eu vou ver agora medida provisória. Se eu não sair daqui a pouquinho, eu vou me atrasar. Gente, já Ah, são 8 horas. é, Nossa! já são 8 horas. Gente, semana que vem nós teremos Márcio Postman. Vamos falar aí de economia, vamos olhar um pouco essa coisa meio louca, né? Que a gente está pagando R$ 120 o gás de cozinha e o real está sendo a segunda moeda mais valorizada. Está valorizada para quem, meu Deus? Eu não consigo comprar nada no supermercado com o que eu ganho. Que tipo de valorização é essa? A gente vai discutir um pouco saídas, projetos para a reindustrialização do Brasil. E no 28 de maio, ou desculpa, de abril, a gente, antecipando o 1º de maio, vamos conversar com o presidente da CUT Nacional, Sérgio Nobre. Letícia querida e todo mundo que nos acompanhou até agora, um beijo imenso. Eu conto para vocês semana que vem sobre medida provisória, que eu estou louca para sair correndo. Faz tanto tempo que eu não vou no cinema, levando minha mascarazinha, mas quero muito ver esse filme.
Beijo imenso. Adorei a companhia de você, Letícia, do Miro, do Prazer foi todo meu. Marcos Coimbra e de vocês todos que nos acompanharam. Obrigada. Tchau, tchau.